Olá, olá, tudo bem? Como estão todos vocês? Estamos aqui começando mais uma live, como a gente tem feito, né? Falando sobre as regras de ouro da educação assertiva. E hoje, pessoal, nós estamos aqui para fazer essa live e nós temos uma convidada especial. E essa convidada, ela vai estar aqui para a gente poder falar, né, sobre. Estamos na semana passada, né, a gente teve a semana do Comunique-se e agora tem a semana, né, que é a semana das perguntas. E aí a gente convidou essa pessoa para estar aqui conversando com a gente. Então deixa eu chamar ela e aí assim que eu chamar ela a gente já se apresenta, fala tudo, né, para vocês saberem quem é. Enquanto isso, o Instagram está avisando as pessoas. E vamos lá, então. Vamos ver. A Carol está entrando com a gente. Temos como convidada a Carol Bloom. Aí está você, tudo Oi, bem? querido, tudo bom. Boa noite. Boa noite, que legal estar aqui batendo esse papo contigo. Uma pergunta, tu tá me ouvindo bem? Sim, e vocês também? Perfeito. Eu tô te ouvindo super bem, agora a gente sempre pede pro pessoal que está nos assistindo, quem já está aí com a gente, se puder nos dar o ok, que está nos vendo e nos ouvindo, seria bastante importante para nós. Isso. Então, deixa, né, primeiramente, nós aqui do canal Atualização Pendente, eu e a Carol, que, né, por motivos pandêmicos não está aqui conosco, normalmente a gente faz os dois juntos, né, e como o Instagram tem essa limitação, hoje ela não pôde estar aqui com a gente, mas, né, transmite o abraço dela a todos, principalmente a ti, né, e ambos queremos te agradecer por ter aceitado o convite. Não, eu fico bem lisonjeada, como eu te falei também, né, de poder participar. Não faço muita live, mas fico bem feliz quando me pedem assim para participar, porque imagino que de alguma forma a gente possa acrescentar, né, alguma coisa para as famílias, para as crianças, né? Então fico muito feliz também de poder estar aqui. Ah, que legal. Gente, então, quem está aqui conosco é a Carol. Eu sei que teu nome tem uma particularidade, né? Como é que pronuncia? Me ajuda. É Carol. É só Carol, Carol então, mesmo, né? Não é Carol, nem Carolina, é Carol. perfeito. Só Perfeito. Carol mesmo. Então tá, estamos aqui com a Carol. A Carol, ela é, até anotei aqui, né, porque ela tem um currículo muito bacana. Ela é Master Coaching, ela é Kid Coach, pós-graduada em Psicopedagogia e também Psicologia Positiva e Coaching. E ela foi convidada principalmente para essa semana, porque a gente entende que, né, a arte do coaching tem tudo a ver com a arte das perguntas, mas eu sei que no teu currículo tem muito mais do que isso, né? Eu sei que, né, tu tem aí né, um histórico muito grande assim no teu trabalho, no que tu é. Então, primeiro eu queria te fazer a pergunta, antes de tu falar, né, o que eu não disse do teu currículo, eu queria que tu me dissesse quem é a Carol sem dizer o que tu faz. Olha que pergunta difícil. É, bom, a Carol é uma mulher bem sonhadora, que tem duas filhas lindas, que acredita muito em Deus, que Ah, sempre que teve legal. uma paixão muito grande pelas crianças e que cada vez mais entendo que é a minha missão de vida estar perto delas, de alguma forma estar com elas. Uma pessoa que gosta muito de ajudar os outros, que faz o bem sempre que pode, que procura andar sempre pelo caminho correto, né? Ser honesta em todas as situações, se colocar no lugar do outro, né? Estar sempre disponível, assim, né? Eu acho que não tem tempo ruim para mim, né? A Oh, que gente tem legal. força e fé, e Deus nos dá os desafios para que a gente possa passar por eles, né? E sempre Que deixar legal. alguma coisa boa no outro, né? Acho Verdade, que é isso, verdade. né? Poxa, e tu sabe, cara, o que eu fico muito feliz porque tudo isso que tu disse é o que as pessoas que te conhecem me disseram sobre você. Olha que legal saber que, né, que a imagem que tu tem de ti mesmo é a imagem que as pessoas,
também tem dessa pessoa generosa, dessa pessoa de vasta sabedoria. Então, quero te agradecer. Agradecer as pessoas que estão aqui com a gente. Né? Temos aqui, olha, a mãe da Carla está com a gente. Que responsabilidade, que legal. Obrigado por estar aqui com a gente. A Carla, deixa eu ver quem está aqui também, a Destian Oficial, não sei o nome, então, né, mas se puder me dizer teu nome, a gente agradece por estar aqui com a gente também. A Lara, deixa eu ver quem mais, A Lara é Becker, minha filha. Larissa. Oh, querida, olha aí, quando a família apoia, é lindo. Então, pessoal, quem está aqui nos assistindo, é muito importante para nós assim que faça duas coisinhas. A primeira, participe. Você pode a qualquer momento colocar suas perguntas, né, corroborar com o que a gente está dizendo, dando o seu ok ou dando a sua negativa. Né, para ser um bate-papo aberto, assim que vocês também possam participar. E segundo, tem um aviãozinho ali do lado. Aquele aviãozinho é o momento de mas eu sei aquela família que seria legal estar aqui, ouvir o que vai ser dito, né, saber o que é o mundo mágico das perguntas, o poder que as perguntas têm na educação dos filhos, né, e não só dos filhos, mas do ser humano de forma geral. Então, né, compartilha com mais pessoas. Agora, cara, eu quero que tu fale um pouco mais de ti, da profissional, antes que a gente entre no nosso assunto. Bom, como eu falei para ti, né, me formei no magistério há muitos anos atrás, não posso dizer quantos, porque eu sempre fui muito apaixonada por criança. Eu dizia que ou eu ia ser pediatra ou professor, né? Professor já foi um pouco mais fácil, eu achava, né? E depois disso, eu logo fui trabalhar numa escola, me formei com 17 anos, inclusive um aluno do meu estágio, o Thales, está aí na live, fiquei muito feliz. Que legal, seja bem-vindo, Thales. Hoje eu cuido, ele está com o filhinho dele na minha escola, então é muito orgulho também, é emocionante ver isso, né? Aí depois eu fui trabalhar numa escolinha de educação infantil, o Panda, que logo eu adquiri o Panda. Né? Eu fui funcionária, depois eu comprei a escola, fiquei com ela 5 anos, também na Estância Velha, do lado da onde ela Lelu hoje. E aí, por alguns motivos familiares, né, eu tive que vender a escola, fui ajudar os meus pais, meu pai tinha uma empresa, e fiquei por uns 7 anos lá. Depois disso, como a gente também conversou, quando a missão da gente é outra, o universo conspira, né? Verdade, E verdade. eu estava grávida da Alice, da minha segunda filha, e fui fazer umas aulas de inglês com uma das minhas melhores amigas, a minha sócia Flávia, e tive uma ou duas aulas de inglês. E o resto foi só assim, Flávia, vamos abrir de novo uma escola, porque a Flavinha também estava comigo na época do Panda. E ali surgiu a Lalelu. Né? Então, quando a minha filha nasceu, ela tinha 5 meses, a gente estava já construindo esse sonho de novo. E agora vai fazer 9 anos, né, da nossa escola nova, Lalelu. Durante esse período, então, eu busquei formações, porque eu penso que o aprendizado precisa para a vida toda, a gente sempre está aprendendo. E, em primeiro lugar, busquei um autoconhecimento. E isso o coach me trouxe. Né? Então, comecei com uma formação aqui, depois segui para São Paulo, meu irmão foi comigo também. Então, a gente passou pelo Master Coach, pelo coach ericksoniano, que trabalha muito inconsciente, que é maravilhoso. Posso dizer que foi uma das formações que mais eu aprendi e pude me conhecer e entender um pouquinho mais das pessoas. E aí, a oportunidade de terminar o pós-graduação em Psicologia Positiva e Coaching, que foi demais. Né? Eu acho que complementou, assim, quem eu sou. O pós-graduação em Psicopedagogia Institucional eu fiz antes também, mas concluí com a Psicologia Positiva. E isso vem mudando o meu jeito também de agir e ser com as pessoas, com as crianças, e a gente já vem colhendo alguns frutinhos disso, né? No decorrer do tempo, a gente consegue perceber nas atitudes das crianças, das famílias, com nós mesmos, né? Com as educadoras, a gente consegue ter uma outra perspectiva sobre educação também, né? E eu tenho uma equipe maravilhosa. Temos a equipe diretiva, a doutora Carla, que é a nossa pedagoga e psicóloga, a Sabrina, que eu acho que está aí, que é a nossa Nutri, a minha sócia. Juntas a gente vem desenvolvendo esse trabalho, que é reflexo de todo esse aprendizado também, né? Que legal, cara. Tu sabe que nós, da Atualização Pendente, a gente tem esse
esse pensamento, né, que é os nossos pais deram para nós o que eles tinham de melhor. A gente não está aqui para julgar, nem para dizer, nem para apontar erros, né, mas baseado no que eles tinham de conhecimento daquela época, eles deram o seu melhor. Alguns não conseguiram dar o melhor que podiam dar, mas como a gente disse, a gente não está aqui para apontar isso, a gente só levantou a bandeira de que é necessário, que é extremamente importante que a gente consiga atualizar a nossa forma de educar. Porque, e aí eu estava falando e eu estava pensando exatamente isso. O quanto o conhecimento transforma. O quanto o conhecimento faz com que tu seja uma outra pessoa e principalmente que tu consiga ser uma pessoa melhor para as pessoas que tu ama. Essa é a grande verdade. Então, assim, só que hoje o que a gente faz dentro da atualização pendente? Poxa, os pais, tu parar com tanta correria para buscar esse conhecimento, para ler tudo que a gente leu, para buscar tudo que tu buscou, é uma entrega muito grande, né? Então, o que a gente busca fazer? E eu acho legal porque tu também está aqui fazendo isso comigo. É passar, né, dicas, dar conselhos, mostrar caminhos e principalmente ferramentas para que os pais possam atualizar a sua forma de educar e que eles possam, né, e buscar melhores maneiras de fazer, porque isso sim vai comprometer, né, a criança, o adulto do futuro, né? Aquele transferir, pensar daqui a 20 anos, como vai ser o meu filho adulto? Né? E no papo que a gente teve, eu senti muito e senti, assim, sabe? Do que tu buscou e do que tu leva para as tuas funcionárias, para as pessoas, né, ao teu entorno, assim, de que tem que se buscar melhores maneiras de fazer e isso faz com que tudo se transforme, que fique mais fácil, né, o lidar do dia a dia. Então hoje, cara, a gente te chamou aqui para falar sobre a questão. Nós estamos nas semanas, a gente tem 5 regras de ouro, e dessas 5 regras de ouro, essa semana é a semana do perguntar. Eu queria que tu desse assim, a tua. Eu tenho aqui 3 perguntas para ti, né? A gente botou assim, porque elas são muito abrangentes, então foram só 3, mas que eu tenho certeza que vão trazer muito conteúdo cada uma delas. Mas a nossa ideia é a gente fazer esse espaço, e como é 1 hora de live, quando tiver ali 10 minutos para terminar, eu te aviso e a gente entra nas considerações finais, porque às vezes o Insta nos derruba, a gente não consegue se despedir. Tá? Mas então, agradeço mais uma vez quem está aqui com a gente, algumas pessoas novas entraram. Compartilhem com as pessoas que estão aqui junto com a gente. Boa noite, Carol, está aqui com a gente também, já participando, né, na live. Vicente, Cat, Karine. Olha quanta gente, que legal. Pessoal, se quiserem mandar a qualquer momento, se estão concordando, dão um ok, dão seu like, dão ali alguma... Aconteceu comigo, também quero dizer, participem com a gente. Dito tudo isso, Carol, quero te... Primeiro, me fala tu sobre o tema assim, que a gente vai estar discorrendo hoje, antes de eu fazer a primeira pergunta. Sim, eu tenho uma colinha, né? Porque é tanta informação assim que eu acho importante que eu fui apontando para não esquecer nada. Mas, primeiro, né, a bandeira que eu levanto que nós somos o resultado da nossa infância, da nossa vida, mas principalmente da nossa infância, que é os primeiros anos de vida da gente, que vão sendo preenchida a nossa folhinha em branco, que é a forma que a gente nasce, que tem reflexo para a vida inteira. Né? E o primeiro lugar, honrar e respeitar a história dos nossos pais, porque tudo que eles nos passaram é o que eles tinham, né? A gente não consegue dar para o outro o que a gente não tem, né? Então, a partir disso, claro que a gente precisa evoluir como ser humano, né? E buscar ser melhor que os nossos pais, assertivos. E só que inconscientemente, muitas vezes, a gente acaba repetindo alguns comportamentos que a gente hoje avalia que não foram tão importantes ou tão legais quando a gente era na nossa infância. E a questão das perguntas é uma coisa muito interessante. Quem de nós, na nossa época de infância, podia perguntar e questionar? É verdade. Né? Dificilmente. Claro que tem a fase, mãe, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas na nossa infância era um olhar, né? A gente já se calava e não tinha muito... A criança não era muito ouvida. Verdade. Não é louco, Carol, pensar que a gente se orgulha do nosso filho ter medo da gente? Porque basta um olhar pro meu filho, ele já sabe o quê?
sabe? Que Exato. ele tem que ter medo de ti, não É, respeito, medo, porque é depois do isso. olhar vem o castigo, É. sabe? Então, é muito louco isso. Mas desculpa, te interrompi, continua. E isso, gente, a gente tem o maior respeito e carinho pelos filhos, e eles têm por nós, sem precisar amedrontar, sem precisar chantagear, sem precisar colocar de castigo. Mas primeiro isso tem que fazer sentido para o adulto. Quando fizer sentido para o adulto, a gente consegue passar para as crianças. E essas boas perguntas, quando a gente consegue, o filho vem com alguma questão para a gente, ou a gente tem alguma questão, algum comportamento que não foi muito adequado conforme a nossa visão, a gente pode fazer boas perguntas, estratégias para que ocorra um diálogo, né? Para que ocorra novas conexões neurais na cabecinha da criança e que fortaleça algumas conexões que ainda estão muito frágeis. É através das perguntas que a gente vai conseguir criar um diálogo com o filho. Não é uma imposição. Ah, porque isso... É, Não. Filho, né? Vem cá, vamos conversar. O que que tu tá sentindo? Né? É deixar o filho falar. E a gente precisa ouvi-lo até o final. Não interromper. Primeiramente, acolher. Quando uma criança chora, faz birra, né? Enfim, a criança que às vezes não tem um bom comportamento, o que ela está nos mostrando? Que é a criança que mais precisa acolhimento. Adianta a gente é, dar um castigo para ela ou colocar numa cadeirinha do pensamento? Não. é. O que adianta que eu posso assinar embaixo, que eu duvido que não funcione com qualquer pessoa? Acolhe. Vem cá, meu amor, vem aqui no colo um pouquinho. Vamos se acalmar, depois a gente vai conversar. E aí tu Perfeito. consegue fazer os combinados, as perguntas, tu consegue entender e ver as necessidades que a criança está precisando naquele momento, É, né? Então, as boas perguntas, elas produzem diálogo, né? Elas criam uma consolidação dos pais com os filhos, dos professores com os filhos. E através das boas perguntas, cria-se novos comportamentos, cria-se mudanças, né? E imagina que legal a criança poder participar disso, sabe? Poder participar. Bom, isso aqui aconteceu. Não se deve ficar falando do passado o tempo inteiro. Ah, mas tu lembra que foi assim? Não, isso aconteceu. É um fato, a gente não consegue verdade. mais mudar. Como que a gente pode fazer daqui para frente? Fala para mim. O que tu acha? Né? Como é que a gente pode fazer daqui para frente para que tu não sinta medo dessa situação, para que tu não fique ansioso? Como é que a gente poderia fazer um combinado? Né? E aí cria-se um diálogo. E as boas perguntas, eu coloquei assim alguns benefícios que elas trazem para as crianças: uma autoconfiança, um senso de conquista. Olha, meu pai e minha mãe aceitaram minha sugestão, né? Meu paizinho e minha mãezinha Sim, né, acreditaram que essa era uma solução boa para se tomar, né? Se relacionam melhor, porque isso que a gente faz com a criança, ela vai repetir com um amiguinho, no momento de uma brincadeira para resolver alguma questão, né? Nós somos verdade. exemplos, então o jeito que a gente trata o nosso filho vai tratar o seu colega, o seu avô e assim por diante. Então, maior aceitação, mais tolerância, a criança vai aprender a ser mais tolerante, um maior entendimento sobre ela mesma, sobre suas emoções. Bom, se eu agir dessa forma, eu vou ter muita raiva, vou ficar bravo, furioso, né? Então, como é que eu posso fazer para não chegar a ficar bravo, furioso e alterar minhas emoções, né? E pertencimento para mim foi muito legal, porque a gente, na verdade, não podia participar de decisões familiares ou não, as coisas É, eram impostas, né? E a gente tinha que respeitar. Não é de todo errado, não existe certo e errado, né? Mas o sim, ganho, o ganho a conexão que tu tem com teu filho, quando ele pode participar e ser ouvido, é muitíssimo maior. É verdade. muitíssimo, né? Então, as boas perguntas, elas geram novas ações. É, É o não julgar, é buscar novas alternativas, é ouvir a criança, é às vezes responder com perguntas, porque isso faz a criança pensar no que aconteceu, né? E os pais também verdade. entender. Quando a criança vai respondendo, os pais, boa, poxa, mas eu nem pensei que era isso,
né? E a criança é pura demais, ela vai falar exatamente, às vezes são coisas que eu falo, meu Deus, eu nunca pensei nisso, né? E ela vai te trazendo mais soluções do que a gente para elas. É. Tu sabe, Carol, que eu fico pensando assim que, primeiro, nós achamos que a partir dessa tua fala, porque nós também defendemos isso, que tu pula pro extremo da permissividade, e não é isso. A gente tem uma fala na atualização pendente que compreender não é concordar. Eu Exatamente. compreendo o que tu está sentindo, mas não necessariamente eu tenho que concordar com o que está acontecendo. Então, Exatamente. eu sempre penso que quem é o adulto da relação? A criança, ela está em treinamento emocional. A primeira infância, ela está aprendendo a lidar com... Ela não sabe o que ela está sentindo. Quem deveria saber? O O adulto. adulto. E E também não muitas sabe, às vezes, vezes. o adulto espera que a criança tenha uma inteligência emocional que ele não tem. Então, Exatamente. eu gosto da tua fala quando tu diz que o adulto, que a gente tem que trabalhar o adulto antes de trabalhar a criança, porque a gente fala assim, a gente usa muito uma analogia de quando tu está num avião, qual é uma das primeiras orientações que eles dão? Se acontecer alguma coisa, uma despressurização, algo, vai cair máquinas de oxigênio. O que tu faz? Coloque em ti primeiro para depois nas crianças. Isso já Exatamente. quer dizer o quão importante é tu ter esse conhecimento do que está acontecendo para poder lidar com o que está acontecendo na criança. Só de olhar para a criança e entender que ali por trás tem uma falta de entendimento emocional, tu já olha diferente. E o E segundo, eu adulto. penso... Não, por favor, fala. Não, eu te cortei. Eu penso muito daquela questão da confusão também. Tu confunde a criança com... Tu não tem um quadro de rotina, ela não sabe bem o que está estabelecido para fazer, tu não conversa com a criança. Então, acho que muitas vezes nós criamos os nossos próprios problemas, né? Com certeza. Mas antes de eu te fazer a primeira pergunta, eu quero que tu fale o que tu ia falar. Não, eu quis dizer que, por exemplo, assim, ó, a gente, muitas vezes as nossas frustrações e as nossas questões, a gente coloca na criança. Assim, o adulto, né? Às vezes a pessoa vem te agredir com palavras, ela tá colocando para fora as próprias frustrações. Então, Verdade. quando às vezes uma prof, um papai e mamãe vão repreender uma criança por um mau comportamento, eles têm que entender que eles estão falando com uma criança. Eles não estão discutindo com outro adulto. E muitas vezes o pai, o responsável, a prof, ela se coloca na mesma idade que aquela criança. Porque inconscientemente ela está vivendo, quando eu tinha 5 anos, eu não podia fazer isso, e ela começa a bater boca com a criança. Eu sempre falo, são duas crianças batendo boca, né? A gente precisa trabalhar as nossas emoções, ter equilíbrio emocional, respirar e saber que tu tá conversando com um pintinho de 4, 5 aninhos, que não é com um adulto, né? Então, isso faz muito sentido. A gente observando um adulto, o jeito de lidar de um adulto, a gente fala muito da infância dele. Verdade, verdade. Nossa, isso é uma verdade muito grande. Assim como quando eu olho para uma criança que está fazendo uma birra ou que ela é mal comportada, essa criança me fala mais dos pais do que dela mesma. 100%. Educação infantil é pai e mãe todo o tempo. Se a criança não está bem, está diferente do que ela sempre está, e a criança às vezes não fala ainda, né? Só os bebezinhos, tu vai, respira e mãezinha, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eu já peguei tantas mães que eu fazia essa pergunta, elas começam a chorar. Desaba, O que né? houve, mãezinha? Porque a criança é reflexo. A criança até os 7 anos, tá? Ela é reflexo muito maior da mãe. Se a mãe não tá bem, a criança também não tá. Às vezes fica até doente. Dos 7 ao 14 mais o pai. E isso, assina embaixo. Não pergunte para a criança, às vezes, como as que não falam principalmente, que elas é reflexo do pai e da mãe. Vão direto neles, porque os pais precisam muito de acolhimento. Os paizinhos não querem errar. Eles querem acertar, só que a gente está numa geração diferente, uma geração super ativa, estressada, cheia de informações. E a gente precisa parar, ser vulnerável com os nossos filhos, até depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mostrar que a gente é ser humano, né? Que a gente também falha, e sempre ser muito congruente com as crianças. O que eu vou explicar, o que eu vou falar, eu preciso fazer. Sim. Porque nós somos exemplos para eles. E o pai e a mãe,
É que nem Jesus no céu. A professora, então, o que que a professora fala? Até o pai e a mãe não conseguem, às vezes, argumentar. Porque eles têm essa autoridade, eles veem essa autoridade sobre eles. E o pai e a mãe são os heróis. A prof, então, é minha rainha, minha princesa. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente está plantando sementinhas nas crianças. E elas precisam florescer, crescer, né? E não ser abafadas, né? Sim, perfeito, perfeito. Muito, muito legal a tua fala. Vou te fazer a nossa primeira pergunta, então, que seria, baseado no seu conhecimento, como você vê a importância das perguntas nos diálogos com a criança, assim, no educar as crianças? Isso. Um pouquinho eu já coloquei, né? A importância das perguntas, o que, que acaba gerando na criança, as novas conexões que elas constroem, assim, a percepção delas de que, opa, há alguma mudança, a gente está indo por um outro caminho, como é que vai ser, qual vai ser o resultado. Eu chego a ficar motivada de que as coisas não vão ser como eram antes e que a possibilidade de mudança é muito grande e sempre procurando ir pelo que é o mais correto. Então, as boas perguntas, elas te levam para alternativas que tu nunca pensou, para Perfeito. soluções que tu nunca pensou, né? Tem muitas questões assim que a gente pode falar sobre elas. E uma coisa muito importante, antes de eu fazer uma pergunta para o aluno, faz para ti mesmo ou para o teu filho. Faz para ti mesmo. O que que tu tá sentindo agora? Ah, isso é raiva? Isso é medo? Ansiedade? O que que a gente está sentindo? Para a gente poder entender a criança e quando ela disser. E uma outra coisa muito importante também, quando a gente era criança, eu lembro direitinho que a primeira vez que a minha filha disse que me odiava, eu quase tive um treco. A gente não tinha. Imagina que um dia nós ia poder falar assim, mãe, eu tô com uma raiva de ti, eu tô com ódio de ti. Nunca, jamais. Gente, denominar as nossas emoções é importantíssimo. A gente precisa dizer sim, eu estou com raiva nesse momento, eu te amo, mas eu estou morrendo de raiva. Por isso, por isso, por isso, a gente tem que denominar os nossos sentimentos. E isso a criança vai aprender a identificar os sentimentos, as emoções e depois saber lidar com elas. Então a pergunta que a gente faz, filho, o que que tu tá sentindo? Conta pra mamãe o que tu tá sentindo. Ele vai dizer fome, sono, né? Não, mamãe, é que eu queria, né? Então ele vai te mostrar isso e tá tudo bem. Quando a criança diz, mãe, eu te odeio. Por quê, meu amor? Quais são os motivos que fizeram ter esse sentimento com a mamãe? E tá tudo bem, gente. Ele odeia aquele comportamento, ele não odeia a pessoa, né? Sim. Então é muito interessante isso. Hoje, e nós como pais, a gente também precisa, quando a gente faz essa pergunta para nós e a gente está cansado, a gente está esgotado, a gente está com raiva, o que a gente tem que fazer? Meu amor, hoje a mamãe chegou cansada, a mamãe tá com muita raiva, a mamãe tá cansada, com sono. Então vamos combinar da gente fazer uma coisa mais leve, a gente assistir um filme, fazer uma meditação. Isso é tão legal porque tu permite que o teu filho também se sinta assim e tá tudo bem, né? E às vezes acontece mais legal ainda. Quando agora, às vezes, eu chego em casa e eu falo, hoje a mamãe tá com muita dor no corpo, a mamãe não vai poder brincar, que às vezes aparece assim, quanto menos espera, vem a pequena com um chá. Mãe, eu trouxe um chazinho para ti para ver se fica Querida, melhor, sabe? Ou viu só? arruma a cama para te dormir. A criança, ela vai entender isso. Então, quando chegar na vida adulta, ela não vai ficar se chicoteando como nós, muitas vezes, quando a gente não tá bem o tempo inteiro. Né? Quando a gente tem que dizer sim, eu tô com ódio, tô com raiva e deixa eu sei o que eu vou fazer com isso. Também não pode sair batendo, derrubando tudo, porque tem muito adulto que não sabe o que fazer mesmo, né? É Mas verdade. a gente vai ensinando as crianças a lidar com as emoções. Filha, quando tu tá com uma raiva, assim, porque o menino tirou o brinquedo. Tem criança que agride, que bate, que, né, enfim, se defende. Hoje, alguns dizem assim, a minha pequena, por exemplo, mãe, eu vou lá para fora, eu vou caminhar na grama, eu vou conversar com o bichinho, meu Olha, Douglas. Ótimo! Quando tu estiver olha que calma e legal. tranquila, a gente vem conversar.
A gente fala Sim. muito na escola, prof, né? Porque todo mundo tem um limite, né? Todo mundo chega num limite que às vezes, antes de fazer qualquer coisa, olha o que tu tá sentindo e busca uma alternativa. Lá na escola eu falo muito, 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 gurias, estão com vontade de assim, arrancar o cabelo, né? Jogar o neném às vezes pela janela, brincadeirinha, tá? Mas Sim. então fazer assim, ó, chama alguém, uma de nós, a gente vai pra salinha e dá uma volta. Vão lá, abraçam uma árvore, tomam uma água e depois vocês retornam. Nós somos seres humanos, a gente tá sempre assim, no limite, parece. Né? E hoje tu pensar Sim. uma coisa diferente, tu falar, então, tudo tá muito, assim, muito nas entrelinhas, qualquer detalhe, qualquer deslize, tu já é condenado, tu já é julgado. Então, quando tu chegar no teu limite, respira, tá tudo bem. Pelo menos tu Sim. evita agir de forma incorreta, né? Então, isso tu vai já incutindo na criança no momento que tu te enxergue, que tu faça as perguntas para ti. Como que eu posso fazer diferente, então, para mim não ter mais esse sentimento, para mim não agir mais dessa forma? Faz a primeira pergunta para ti Perfeito. que tu vai conseguir ajudar o filho, a criança também. Que legal. Sabe que eu estava vendo aqui os comentários e tem comentários muito legais, assim. Agora o último, a Alice é realmente um encanto, super prestativa. Quando nos queixamos de dor, prontamente queremos fazer uma massagem. Olha que legal. Ó, a Carol colocou aqui para nós, faço isso também na minha escola. Dar um tempo ajuda muito. É o Isso. tempo positivo, né? É como se, às vezes, até para os pais, assim, acho que é uma grande dica que a gente dá é se tu não, se tu naquele momento está desestruturado para lidar emocionalmente com a tua criança, te Não dá tem. um tempo positivo. Às vezes, conforme a idade da criança, até diz para ela, agora eu estou nervoso, mas depois a gente vai conversar para a gente poder resolver isso porque né, a gente precisa estar no nosso centro, no nosso eixo, para poder lidar com as crianças. Não, com E eu gosto certeza. quando tu diz isso, né, de primeiro te perguntar. A importância das perguntas passa por isso, né? Dentro do que tu está falando, né, no meu entendimento é exatamente isso, assim, né, de que não só das perguntas para a criança, mas das perguntas para ti mesmo, assim, né? E dentro disso eu te faço a nossa próxima pergunta, quais são, hoje, assim, se os pais nos perguntarem, quais são os principais erros, assim, né? Quais são os erros que eu posso cometer, né, nessa arte das perguntas? Sim, eu até coloquei aqui assim, que na verdade não existe certo ou errado. O que Perfeito. existe é que cada família tem a sua realidade, cada família, cada situação vai acontecer e às vezes a gente vai resolver de uma forma que talvez não foi a melhor, mas foi a possível naquele momento. Né? Então, não coloquei assim coisas erradas, de forma assim Sim, mais dicas de como a gente pode então fazer um do que pouquinho evitar. melhor, Ah, legal. evitar fazer um pouquinho melhor. Isso. Coloquei várias coisas, algumas coisas já fui falando. Primeiramente, né? Quando a gente chega, tem que resolver uma situação, e como o senhor falou, a gente está agitado também, chegou do trabalho, já tem que ir lá chamar a atenção do filho. A melhor coisa que tem, meu amor, nós dois estamos muito nervosos e agitados. Vamos se acalmar e depois a gente vai conversar. Tu quer que o papai fique junto contigo para te acalmar? Não, 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 tá bom. Então o papai vai você tomar uma água, mamãe, e depois a gente volta para conversar. Tem crianças que às vezes vão dizer sim, porque é só um colo que ela precisa. Então tu acolhe a criança, tu dá um colinho para ela, fica ali junto e depois vocês vão conversar. Às vezes só isso já resolveu. Só um colinho e um Perfeito. aconchego. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Eu tenho que estar tranquila para poder passar a tranquilidade para o meu filho. Porque eu agitada a milhão, ele vai seguir assim, Sim, né? Normalmente, se colocar a altura da criança, se ajoelha, olhinho no olho, olha para a criança, faz ela sentir que tu tá interessado no que ela tá sentindo, que tu quer ouvir ela. Né? E muito importante, olho no olho, a mamãe tá aqui, agora pode falar o que que tu precisa, o que que tu tá sentindo, como é que a gente pode ir daqui para frente, o que que tu acha que vai mudar se a gente fizer diferente? Isso faz sentido para ti? Às vezes a gente vai falar coisas para a criança que ela não entende, porque a é, gente fala com a linguagem do adulto, né? Então, buscar a linguagem deles, a altura deles, para a gente conseguir ter um diálogo maior.
Utilizar muito a comunicação não violenta, que para mim adoro, é fantástica. A gente valorizar sempre as qualidades. Quando a gente vai chegar para conversar com um funcionário, com um pai, com uma mãe, não chegar criticando e julgando. Dizer, olha, tu tá sendo nota 10, tu tá sendo super organizada, tu é inteligente, eu vi tantas coisas boas que tu fez, eu sempre brinco, as gurias sabem, tirou estrelinha, eu digo, né? Para as mães também, vocês estão de estrelinha. Mas tem algumas, tem assim uma outra coisinha que eu acho que a gente precisa fazer um combinadinho para ficar melhor para nós quanto para ti. O que tu acha da gente, nem dizer o que tu acha, mas assim, tu acha legal, por exemplo, deixar a roupinha suja da criança no meio da mochila? Como é que a gente poderia evitar isso para ter mais higiene? Então, juntos, tu vai buscando uma solução para a criança. Tu, de novo, não guardou os brinquedos, meu filho. Eu te peço todo dia para te guardar os brinquedos. Blá, 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 e vai aquelas, né? Filho, a mamãe fica tão feliz que tu tem tantos brinquedos, que tu gosta de brincar com eles. Cada dia tu pega uma coisa, que tu não fica só no celular, mas que tu te entrete com as coisinhas que tem em casa. Como é que E daí, quando tu quer brincar de novo, tu sabe onde eles estão. Aí a criança vai ficar, né? Para acontecer isso, o que a gente tem que fazer depois que a gente brinca? O que tu acha? E aí a criança, ela vai dizer, mãe, mas meu quarto tá arrumado? Ótimo, tá arrumadinho, ótimo. Mas olha, vamos olhar agora por fora. Ele tá aconchegante, né? Ele tá limpinho, arrumado dessa forma? Tem mais, eu consigo colocar mais um outro amiguinho aqui para brincar? Ou do jeito que tu colocou assim as coisas espalhadas, não dá para botar mais nenhum amiguinho? Ela vai criando consciência, de verdade. Se eu botar tudo para cá ou separar para lá, vai ter mais espaço, vou poder. Ela tem que saber o ganho da mudança dela de atitude também, né? Quando acontece uma frustração, ela vai saber lidar melhor, porque ela vai lembrar, não, mas espera aí, talvez se eu fizer desse jeito, as coisas não aconteceram daquele jeito, talvez foi por isso ser melhor. E toda situação ruim, tu tira um aprendizado. Sempre. E isso tu também vai mostrar pro filho. Mãe, mas eu perdi o brinquedo, eu não acho mais, agora o que eu vou fazer? Certo. Por que tu perdeu o brinquedo, filho? Ah, né? Viu? Então agora a gente tirou um aprendizado. Na próxima vez, depois que tu brincar, tu já guarda direitinho lá na tal caixinha dos brinquedos. Então, de toda situação ruim, também tu consegue construir algo bom para eles. E assim eles vão aprendendo a lidar até com as frustrações, né? Que é bem difícil até para alguns adultos, né? Como eu falei também, evitar ficar falando do que passou. Mas semana passada tu não guardou os brinquedos. Aí veio lá o cachorro e o gato, levaram, enfim. Não, como é que vamos fazer daqui para frente? Ó, a gente já tentou isso, já tentou isso. Funcionou? Então vamos pensar mais um pouco. E eles vêm com cada uma, que é assim, ó, a coisa mais querida do mundo. Porque quando eu falo da solução, quando a criança fala da solução, o que acontece? O autocomprometimento, né? Então, isso é excelente. Exatamente, como adulto e como criança. Se a gente combinou de fazer assim, se foi uma ideia minha, melhor ainda, imagina que eu que não vou cumprir. Né? Então, isso também cria um autocomprometimento muito grande, né? Neles e nós também. Falei que do acalmar, sempre pensar antes de agir. Quando a gente pede, por exemplo, um professor ir lá abraçar uma árvore e depois voltar, o que é isso? Respiro, vou pensar antes de agir, vou me acalmar antes de agir. Então, isso sempre para a criança também. Ter muita clareza. Agora eu lembrei de uma coisa que eu ia falar antes. Ter muita clareza ao expressar o que a gente quer dizer para a criança. Demonstrar muitas vezes a felicidade por poder estar junto com a criança naquele momento. Perguntar para ela como que tu se sente quando a gente está juntos, brincando, interagindo. E aí, muitas vezes, quando há algum conflito, tu pode perguntar assim, lembra como que tu te sentiu aquela vez que o papai e a mamãe estavam brincando juntos? Ah, sim, mãe, eu estava bem feliz, alegre. E o que a gente estava fazendo? Então, às vezes, quando a criança está numa situação triste, estressante, ela vai lembrar daquele sentimento que ela teve num momento bom e feliz, para tentar... E o que ela estava fazendo? O que aconteceu para ela se sentir assim de novo?
E aí tu vai conseguindo fazer a mudança até de mindset, né, como a gente fala, para que a criança, bom, agora aconteceu isso, que eu fiquei triste, tá tudo bem, mas eu quero sentir de novo aquilo quando eu tô com o papai e com a mamãe. O que a gente pode fazer para isso acontecer? Então, isso é bem importante. E os pais, eles precisam também estar bem seguros, firmes, uma fala firme, uma fala leve, mas uma fala que demonstra autoridade, né? E parceria e respeito ao mesmo tempo. Sim. Que é o que você colocou antes. Não quer dizer que eu vou gritar e vou ganhar as coisas no grito. Não. As crianças também têm que entender que elas ainda são crianças e que muitas vezes o papai e a mamãe vão responder por eles até eles terem uma certa idade. Então, nem tudo eles vão poder fazer do jeito deles, com certeza. Isso vai ser construído com a família, as decisões. Então, tem momentos, sim, ó, a mamãe te ama. Isso é uma coisa muito legal. Na hora da fúria, aquela brabeza, assim, né, deles, a mamãe te ama. Mas nesse momento, tu vai desligar o teu celular, tu vai guardar, porque a gente vai jantar. E não adianta ficar, mas não, agora é assim. Então, isso né? bem de todos também. E porque Sim. nós, como O dizer pais, não sorrindo, né? Não. Não, e a né? Por gente que é que tu tem que dizer não responsável. brigando, né? E a gente é responsável por eles. Então, nós seríamos negligentes se a gente permitisse tudo do jeito deles. Claro. Né? Não, nós somos responsáveis, a gente tem a vivência já, a gente sabe das consequências. E hoje, então, com a internet liberada, com tudo muito permissível, se torna um pouco mais difícil essa educação. Mas eu brinco, né? As mães, os pais mais chatos, assim, são os que têm os filhos mais bem-sucedidos. Então, fico feliz que pai e mãe chato, entre aspas, são pais preocupados, pais que querem estar presentes, pais que ouvem os filhos, que olham para os filhos, né? Então, que sejamos bem chatos, né? Enfim, né? Tu sabe que o pessoal às vezes confunde muito isso, né? Porque tu tem que ser autoritarista, tu tem que ser, sabe? E não é isso, né? Eu entendo o chato que tu diz, no sentido de ensinar, de passar, de falar, de repetir e de necessariamente fazer, como tu bem disse também, né, fazer isso de forma assertiva, fazer isso emocionalmente regulado. Sabe que tu vinha falando e eu vinha anotando algumas coisas, até porque o pessoal é cíclico, né, vai entrando, vai saindo, às vezes numa live, e uma das coisas que eu quero corroborar com o que tu disse, que daí a gente sempre pensa, mas aí tu tem que estar falando com a tua criança, tu tem que agir de forma compassiva com ela, empática, e aí analisa comigo. Muitas das vezes, e a maioria das vezes, para aqueles pais que falam assim de forma mais autoritária com a criança, eles falam daquela forma, desculpa, eles não falam daquela forma com nenhuma outra pessoa. Sabe? É com o patrão, é com um amigo, é com um colega de trabalho, é com os familiares. Todas as outras pessoas à tua volta, tu tem paciência, tu busca uma forma legal de falar, e quando tu vai falar com a tua criança, que daí é aquilo que a gente bem diz, né, que é a nossa joia mais preciosa, tu lida aos travancos com a criança, né? Eu já disse que não, ou sabe, ou tu passa uma mensagem agressiva para a criança da tua comunicação de forma agressiva, né? Eu anotei enquanto tu falava, que eu gosto muito de anotar, né? E achei muito legal, né, que tu disse assim do abaixar para falar, né, pra sair daquela disputa de poder, né, de não estar acima, de eu mando, tu obedece, porque o nosso objetivo é não ganhar a obediência, mas conquistar a cooperação. Nós somos uma família, nós temos um lema aqui na nossa casa, eu, minha esposa e minha filha de 7 anos, que é nessa casa todo mundo ajuda. Né? E aí, baseado nesse lema, a gente sempre diz, olha, né, todo mundo ajuda, a gente vai sempre fazer, e a gente trabalha em cima disso, buscando a cooperação. O julgar, achei lindo que tu disse a questão do julgar, porque a gente tem essa tendência de já de cara olhar para algo que aconteceu da criança e já sair julgando, e mais do que isso, uma coisa que nós defendemos muito, Carol, é o terrível hábito de rotular. Tu nunca me ouve, tu é preguiçoso, tu é bagunceiro, tu é isso, tu é aquilo. E aí tu também fez uma fala dizendo que, né, que para criança, pai e mãe
é Deus, né? É como se fosse assim a representatividade maior. Então, se meu pai e minha mãe estão dizendo que eu sou isso, amém. E mais eu me torno aquilo que os pais menos querem. Né? Achei perfeito o que tu diz das perguntas curiosas, né? Mas por que isso? Mas o que a gente faz quando isso acontece? Lindo. As perguntas empáticas, né? De querer se colocar pelo que a criança está se sentindo, assim, o que a criança está sentindo, trazer para ela. A gente diz também no nosso canal que só de tu nominar já fica mais fácil de lidar. Só de tu Sim, dar nome e também trazendo à tona uma outra dica que tu deu, que eu acho extremamente importante, eu estou repassando aqui, e aí depois tu me diz se está certo, que sim, é sempre que uma criança faz parte da solução de um problema, ela tende a ser mais, a cooperar com a solução com daquilo. certeza. Então, Certeza. essas questões que tu vem trazendo, eu acho que são os caminhos, né? Uhum. São novos caminhos que, quando a gente vai agir basicamente pelo nosso instinto primitivo, que vai lá no passado ver como os nossos pais agiam com a gente, não é consciente, tu age com, aquilo, com aquele exemplo que veio, com aquela forma que tu foi, né, educado, e ela aparece naquele momento, né, de uma educação totalmente patriarca, machista, que infelizmente é machista até hoje, de várias formas. Sim. Né? A gente fala muito sobre a sobrecarga mental das mães. Eu, como homem, eu fico assim, nossa, quando eu fui entender, quando abriram as portas da sobrecarga feminina, sabe, e me fizeram perguntas como: qual o número do sapato da tua criança? Qual o Uhum. nome da pediatra? Como é que é o número da sala, o nome da professora? Qual a altura e o peso da tua filha? E eu não sabia, Eu sei. sabe? Entender que a minha esposa acorda de manhã pensando no lanche, no almoço, na roupa, Nossa, aí, sabe, eu vejo o quanto hoje saber disso é uma bênção, porque eu posso ajudar a minha esposa a tornar a vida Sim, dela mais leve, mesmo que isso seja um aprendizado, porque não foi como eu fui, sim. né, formatado, então eu mudo isso para ser melhor, e a partir do momento que isso é melhor para ela, a nossa relação muda, né, então que lindo tudo isso. A nossa pergunta era: qual a forma correta e assertiva de educar? Né? E eu É, te lanço, apesar de tu já ter dito tanta coisa, eu não tenho dúvida que tu tem mais para nos dizer. Então, que mais assim a gente pode trazer nessa nossa live de maneiras assertivas, de fazer, através de perguntas, educar os nossos filhos? isso. O que eu vejo também nas tuas palavras, nós como os pais, assim, educadores, a gente sempre se culpa muito, né? A gente Uhum. fez alguma coisa, poxa, não devia ter agido assim, né? Gente, não se culpem. Todo mundo está fazendo, está tentando melhorar e fazer para o melhor. E tem muitas questões que é interna do adulto. Por exemplo, quando tu fala que o pai com todo mundo trata bem, chega em casa e vamos lá, não tem paciência com seu filho. Provavelmente o pai dele agia dessa forma quando ele era criança. É, Primeiro lugar, gente, a gente precisa se perdoar, perdoar a nossa criança interior. Isso é um autoconhecimento muito grande, mas quem tiver a oportunidade de trabalhar isso, honrar e respeitar a história dos pais, se perdoar, pegar a tua criança no colo, beijar, abraçar, fazer carinho, tá tudo bem. A gente vai conseguir se colocar no lugar do filho nessa idade. É difícil para o adulto, mas uma hora cai a ficha, assim como caiu quando tu falaste do pai, que tu te tornou pai. Não faz mal se tua filha tem 6, 7 anos e tu te tornou pai quando ela tinha 6, 7. Sempre há tempo. Hoje, os pais mesmo dessa época se tornaram pai aos 40 anos para cá. Porque antigamente é nunca verdade. eles nem pegavam no colo, gente. Quantos de vocês É, ouviu do pai e da mãe que eles chamavam? O pai tinha dificuldade de te abraçar, de dizer eu te amo, porque ele também não teve isso na infância dele. Então a gente está em evolução. E hoje o pai está sendo pai há uns 40 anos para cá. Eu sei que quem fala muito isso é o Pianges, né? Que fala muito sobre o pai é perfeito. pop. E é verdade. Quando que o meu pai não trocou minhas fraldas?
Não, não, ele tinha medo de pegar, ele tinha medo. Sim. E hoje, o momento que a gente está vivendo, essa mudança de geração, o pai precisa ser pai. E ele tem que entender que ele não está fazendo para a esposa, porque às vezes acontece isso. Não, ele está É. fazendo para o filho. Se hoje eu der um banho, eu não vou estar fazendo para minha esposa descansar mais ou para aliviar ela. Não, estou fazendo para ter um contato com teu filho mais Claro. próximo, Fazendo por né? mim, né? Por ti. E outra que tu falaste antes, isso eu tenho certeza que quando tu viu o quanto que era bom ser pai, fez muito melhor para ti do que para qualquer Mas pessoa sem em primeiro dúvida, lugar. sem Exatamente. dúvida. Então as pessoas às vezes não se dão conta que os ganhos que elas vão ter vão ser muito maiores. O ganho é muito maior. E linkando com isso, uma coisa bem legal que a gente pode fazer também com os filhos é sempre conversar e contar as nossas histórias de infância para eles. Ah, sabe Ah, que quando a lindo. mamãe era pequena, a mamãe uma vez tirou a língua para a vovó. E aí a vovó foi lá e xingou, botou pimenta na língua. Contar as travessuras, contar a vivência, porque a criança, o que vai acontecer? Ela não vai lembrar de um filme que ela assistiu que tinha uma lição positiva. Não, ela vai lembrar do olhar brilhando do pai na hora que ele contou aquela história, da alegria que ele estava quando ele explicou uma brincadeira, como que ele construiu um ninho de passarinho, como que ele, a primeira vez que ele andou de bicicleta. Ele vai lembrar dessas vivências e experiências que os pais contaram. A nossa história de vida pode ajudar muitas vidas, e principalmente a levar exemplos. Sabe, quando a mãe era pequena, a mãe também tinha medo. A mãe sempre olhava embaixo da cama se não tinha nada. E o que a mãe fez com aquele medo? Como é que a mãe resolveu o medo? Tu contar para o filho, como é que a gente pode fazer agora? O que tu acha? O medo é real ou é imaginário? Ele existe mesmo? Vamos pegar uma lanterna para olhar se tem alguma coisa ali embaixo? Então, tu explicar e tu te colocar na situação, a criança vai dizer, gente, não é só eu, né, que tenho tudo isso. É, Meu papai, minha mamãe, todo mundo passa por isso. E isso é muito legal. As histórias que eles contam, por isso que história de vô e vó ficam registradas para né? sempre, né? Porque Verdade. isso é muito mais importante do que uma historinha que tu lê ou do que um filme que tu assiste. É um momento de troca, porque o momento que tu tá conversando com teu filho, contando uma história, tá tu e ele, é uma conexão entre vocês. Muito maior do que se for um filme, uma outra história, que às vezes o pai tá no celular, tá contando. É, Entende? Então tu faz muito sabe, mais é sentido. verdade. Tu sabe que a Então, Carol fala isso, né? A Carol diz muito isso, o quanto nós temos que nos tornar interessantes para os nossos filhos também. Né? A exatamente. gente não, a gente quer que eles não fiquem em tablets, não quer que fiquem em celular, não quer que eles querem. Só que o que tu tem feito para te tornar interessante para tua criança, né? Carol, Exatamente. eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero voltar uma casinha e te fazer uma pergunta, mas Tá. primeiro eu quero te deixar concluir para depois eu te fazer a pergunta. Não Não, sei se tu pode concluiu ou não. perguntar. Posso? É que tu falou uma Pode. coisa que eu achei muito importante assim trazer na nossa live de hoje, e eu acho que no teu conhecimento a gente vai conseguir clarear isso. Tu falaste em perdoar a sua criança interior, né? E qual o caminho, né, se hoje alguém que está aqui assistindo a nossa live se perguntar assim, poxa, né, tu falando ali, eu lembrei, eu sou um homem que fui ouvir do meu pai com 37 anos, quando eu tinha 37 anos, que ele me amava até então, nunca disse, nunca, e aquilo era um problema para mim, e eu também segui esses caminhos assim, né, de buscar perdoar o meu pai por aquele, hoje eu entendo que ele não podia dar para mim o que ele não recebia, mas Exatamente. eu queria que tu trouxesse, né, com toda a autoridade que tu tem de coaching, assim, qual é o caminho que a gente toma para esse auto-perdão da sua infância? Eu ia te devolver a pergunta, né? Porque é muito legal, em vez de tu responder, às vezes tu jogar a pergunta para o outro. É, Eu olha o ia te poder fazer das uma perguntas pergunta. aí. Não, eu ia te perguntar e dizer assim, como que tu fez? Né? Mas, na verdade, é só um exemplo de como a gente às vezes devolve uma pergunta até para os filhos também. Mas eu posso dizer assim, minha sugestão, eu também não sou dona da verdade, é buscar o autoconhecimento. Tu buscando o teu autoconhecimento em todos os setores da tua vida, tu vai começar a entender o porquê que tu age de tais e tais formas.
E isso é aí, quando tu sabe, quando a atitude se torna consciente, bom, eu hoje sempre fui muito retraída, não deixo ninguém tocar no meu corpo, né? Não consigo me envolver, tenho uma dificuldade de abraçar. Isso, às vezes, o motivo disso está inconsciente. Tu não sabe. E tu tem que tornar isso consciente. Isso vai ser através de um autoconhecimento. Essa formação que eu fiz em coach ericksoniano te traz isso. A gente aprende a acessar o inconsciente da pessoa, buscar as razões para algumas coisas que se tornem conscientes, porque a gente não sabe por que a gente age assim. Às vezes, umas terapias de hipnose também, de meditações. Através disso, tu vai conhecendo, tu vai sentindo o teu corpo, tu vai saber o que o teu pensamento produz no teu corpo. Quando tu descobre a causa dos teus comportamentos, tu sabe como agir daqui para frente. E uma das coisas é se perdoar. Muitas coisas vêm da infância. Muitas coisas, entende? Questão de abuso, gente, na infância. Isso reflete para a vida inteira. E muitas vezes isso te doeu tanto quando tu era pequeno, que tu não tinha consciência, que tu botou numa caixinha da memória que apagou, que tu não vai lembrar, entende? Porque tá lá no teu inconsciente. Quando tu torna isso consciente, que te vem de volta, porque isso acontece, tá? Eu não entendia muito essas coisas, não entendia, achava que não, isso aí deve ser charlatanismo. Não, gente, isso é a coisa mais impressionante. E por isso que eu falei, para mim, a minha formação que mais, assim, ó, me trouxe para mim mesma foi a ericksoniano, que trabalha o inconsciente. A gente consegue fazer consciente coisas que estão lá, porque o que foi para o inconsciente foram dores. Normalmente coisas que te machucaram, que tu não quer mais lembrar e nem tocar naquele assunto. Tem uma frase, assim, que o nosso mestre, que foi o José Roberto Marques, da minha formação, ele fala assim, ó, que na tua maior dor está a tua maior força, que é no veneno que está o antídoto. Então, aí, tu só vai buscar a solução para essa dor que tu sente, que tu não sabe onde é que, se tu for lá mexer nessa feridinha, é lá que está a solução. As respostas das perguntas estão dentro de nós. Todas as respostas das perguntas. Mas aí o que tu precisa, né, Grilo? Olhar para ti. Olhar, entrar dentro de ti. E isso não é fácil, gente. Não é. Hoje tu pode buscar em terapias, em psicólogos também. Eles vão fazendo esse resgate. Só que a pessoa que diz para ti, eu não preciso fazer terapia. Para quê? É o que mais precisa, entendeu? Terapia, eu acho a terapia um presente que a gente se dá. Presente, Quem faz terapia é um presente. Exatamente, é uma qualidade de vida. Então, a forma que tu buscar o autoconhecimento, isso é de cada um. Tem gente que busca na meditação, tem gente que busca no reiki, em várias terapias. Não importa, o importante é tu te conhecer e tu saber o porquê que tu age de tais e tais formas. E isso faz a mudança acontecer. No momento que tu sabe, no momento que isso tá consciente, tu sabe o que fazer com aquilo. Tá, e agora esse sentimento, o que eu faço? Como é que eu vou lidar com isso? E aí tu te perdoa. Tu te perdoa por muitas coisas que aconteceram que também não foram tua culpa. Isso eu queria ter dito antes. As crianças, elas nunca querem magoar os pais. Elas não querem decepcionar os pais nem os professores. Se a gente ficar como tu falaste antes, tu nunca faz isso, porque tu é desatento, tu não presta atenção. O que tu tá colocando na cabecinha da criança? A criança, o não na frente das palavras, o cérebro delas não capta. Então, tu vai estar dizendo o tempo inteiro, tu vai estar afirmando. Tu só faz besteira, tu é desorganizado, né? Então, isso é o cuidado. As palavras têm poder, gente. Tem poder. Por quê? Porque a pessoa que a criança mais ama está falando tudo isso que ela é. Quando nós adultos, tem muita coisa, é interessante. Tem um exemplo até da minha sócia querida. Ela disse que uma vez o boletim dela, da educação infantil, veio dizendo que ela era muito lenta para realizar as atividades. E aí hoje, às vezes, ela brinca, não, eu sou lenta porque desde a época da educação infantil eu era lenta. Tu vê como isso ficou registrado, né? Exatamente. E muitas coisas hoje que a gente age, porque coisas que ficaram lá registradas,
na infância. Por isso que a escola, hoje eu falo, o pai e a mãe, eles podem assim, transformar a criança num adulto perfeito, maravilhoso, como também destruir a criança para um adulto. É muito delicado. Como profissional, então, da educação, a responsabilidade é muito maior. A gente não pode colocar as nossas frustrações para os alunos. Então, a gente primeiro tem que se trabalhar emocionalmente para poder lidar com tantas vidinhas que tem ali, né? Então, a criança eles são anjos, gente. A gente, antes de chamar a atenção, vamos enaltecer as coisas boas, né? Primeiro lugar, sempre tem. E aí depois, com muito jeitinho, a gente vai falar do que não tá muito legal. A gente não vai deixar a criança tomar conta e continuar com os comportamentos incorretos. Mas tem que fazer sentido para ela. Ela tem que entender que aquilo que ela fez poderia ser diferente. Não ia causar, talvez, sofrimento dela, nem no papai e na mamãe, né? Então, isso são, assim, detalhes, mas fazem muita diferença. Jamais, não vamos falar alguma palavrinha feia para eles, assim. Gente, não façam isso. Isso só fica aquilo ali registrado. Eu sou burro. Eu sou, né? Verdade. Tu pensa que o quanto nós estudamos para exercer as profissões que temos e o quanto a gente tem que buscar aprendizado para essa, né, função mais importante das nossas vidas, que é ser pai e mãe. E eu te ouvindo, assim, sem dúvida, né, passa pelo conhecimento, o autoconhecimento, né? E o autoconhecimento passa pelas perguntas, né? Como tu mesmo disse. Quando tu começa a te questionar, fazer boas perguntas, perguntas curiosas para ti mesmo, mas por que que eu sinto isso? Por que que eu ajo dessa forma? Por que que eu tenho esse tipo de atitude com meu filho? Ou, né? Por quê? Quando tu começa a te questionar, tu começa a abrir, né, o leque para entender o que te faz mal, para entender o que acontece dentro de ti, e aí o conhecimento vai trazer os caminhos para gerar toda essa mudança. Então, sem dúvida, Carol, eu vejo assim que, né, o poder das perguntas, né, as perguntas curiosas, as perguntas empáticas, o autoquestionamento, as perguntas que eu tenho que fazer para mim mesmo, né, para entender o que se passa dentro de mim. Então, como nós estamos com 5 minutos, eu quero, né, te agradecer. Nossa, a gente sabe que uma coisa foi boa quando a gente não vê passar. Eu não vi passar. Eu fiquei de avisar com 10 minutos e você foi, porque estava realmente bacana, sabe? Então, eu quero te agradecer em meu nome, em nome da Carol, em nome da Atualização Pendente, Pais que Inspiram, né? A nossa missão é trazer, apontar caminhos, trazer ferramentas e mostrar para as pessoas, né, aquilo que fez diferença na nossa vida, aquilo que tornou, né, aquilo que me fez ser melhor pai, fez a Carol ser minha melhor mãe, fez a gente ser melhores com os nossos alunos, com os nossos, né, com todas as pessoas que a gente ama, né, e isso, como a gente sempre fala, se uma pessoa que esteve aqui na nossa live ouviu algo que transformou, que fez sentido e vai mudar o seu jeito de fazer, já vai ter valido muito a pena. Então, eu quero te agradecer mais uma vez e passar a palavra para que tu faça as considerações finais. Gente, não, eu fico lisonjeada, como eu te falei. Esse conhecimento que a gente tem, assim, acredito que foi muito por necessidade mesmo, de querer ser uma pessoa melhor. A gente nunca fui assim. Se eu pudesse voltar atrás e fazer um monte de coisas diferentes com as minhas filhas, com as minhas colegas de trabalho, com as crianças, eu faria. A gente é um ser humano sempre em aprendizado. E como é bom quando funcionou algumas coisas pra gente, a gente poder passar para o outro. A nossa história de vida, às vezes, vai salvar a vida de outras pessoas também. A nossa experiência, a nossa mensagem de vida. E eu só tenho a agradecer também por vocês compartilharem com a gente, fazermos novas parcerias. Isso só tem a acrescentar e fazer com que talvez essa nova geração de crianças que vem chegando sejam adultos melhores, adultos mais solidários, né, com mais empatia, que saibam se colocar no lugar do outro. Então, eu acho que a gente está no caminho certo e também estou sempre à disposição. Não sou a dona da verdade, a gente constrói juntos através das nossas experiências. E amar o que faz. Isso faz também muita diferença. Né? Tanto professor como qualquer outra profissão. A gente se encanta com isso.
me encanto cada Que vez legal. mais, não paro nunca mais de falar, se me deixar falar sobre isso. Ah, que legal. Não, meu agradecimento, né, ao Popai, que fez esse link entre nós É, dois, né, que é um verdade. amigão que eu tenho, um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele, um excelente ser humano, né, e que Deus abençoe a ti, a tua família, né, a tua equipe, todas as pessoas, e fica aqui o nosso contato, né, que a gente possa estar, né, quem esteve aqui conosco, sigam, né, a Carol também, nas redes sociais dela, e que a gente possa, né, futuramente estar abrindo mais um bate-papo que foi tão legal. Eu tenho certeza que vai ser bacana de novo. Tá bom? Com certeza, gente. Fiquem com Deus e vamos orar bastante para que esse momento tão difícil que a gente está vivendo também seja bem breve, né? Verdade, verdade. Bom, Um, um abração, Carol. Fique com Deus. beijo, Tchau, tchau. beijo, gente. Obrigada. Tchau.